realmente foi um susto e um baque para a torcida do Flamengo. E o assunto mais falado até o momento dessa segunda-feira. Que semana, hein, amigos? Que notícia para começar a semana no meio do futebol. Quero saber primeiro o que vocês acham sobre isso e a opinião também de vocês sobre essa pena aí. Foi justa, não foi justa? E dar o parecer aí sobre o assunto, como tudo isso aconteceu. Falem comigo, meus amigos. Cara, em relação à justiça é um pouco complicado de falar. Eu até em outro grupo, sem ser o Esportes Arena, eu tava falando com uma rapaziada do Canto de Bola, que era também eles faziam live na Twitch, salve pro rapaziada do Canto. Tinha gente que tinha falado que tinha sido injusta, tinha gente que tinha falado que tinha sido justa, porque, se tem que fazer da forma certa, tem que falar com o cara, só que tipo, mano, pô, imagina, você tá fazendo o teu trabalho e de acordo com que as pessoas que foram responsáveis pelo teste, o Gabigol foi ignorante, foi arrogante, que ele fez as coisas de qualquer maneira, que ele não obedeceu o que o pessoal que estava lá cobrou a ele, né, e tal. Então, tipo, pô, você tá fazendo o teu trabalho, tem que lidar com a arrogância. A pessoa faz do jeito que quiser e se tiver da forma errada, depois leva pra justiça, tá ligado? Eu penso assim. Não, vou... O LF, achei que ele já... Não, claro! Eu não vou prender muito não, porque a gente vai rodando, porque eu acredito que todo mundo tem muita coisa pra falar. Sim, tá, sim. Mas o Gabigol soltou a nota, né, Arthur? Isso aí a nota... enfim, não vou ficar lendo aqui a nota, tá aí na tela, acho que tá claro pra todo mundo. Gabriel Barbosa errou. Eu vi algumas pessoas falando, mas poxa, tiveram outros atletas que foram pegos no doping e tiveram punição menores do que o Gabriel, enfim. Não tô aqui também pra ficar dando juízo de valor a cada coisa, só que aquilo, cara, ele infringiu uma regra, ele atrapalhou um processo, ele tem que ser punido. E acaba entrando um pouco naquela também, seguinte, você tá de carro e você foi parado na lei seca. Se você sabe que você não está bêbado, por que você vai se negar a assoprar o bafômetro? Foi basicamente isso que ele fez, cara. Ele abriu margem para uma possível interpretação de que ele estava cometendo alguma coisa de errado. E que não estava, tá? Que deixe claro aqui, porque o exame dele não pegou nada de errado. Só que ele infringiu essa regra e é dado como possível tentativa de fraude, né? Em um processo, o artigo 122, se eu não me engano. E ele tem que pagar por isso. Eu, Arthur Santos, particularmente, achei esses 2 anos um pouco demais, tá? Eu achei uma pena um pouco exagerada. Se eu tivesse no poder de escolher isso, eu daria ele, uns 4 meses, mais ou menos. Acho que 2 anos foi um pouco demais. Mas quem sou eu para dizer o que é justo e o que não é, só a minha opinião. Se as pessoas que estão à frente disso entenderam que é o justo, que o Gabriel Barbosa cumpra com isso e que ele mude de atitude, que ele entenda que o mundo não gira ao redor dele, que ele não tem o poder para controlar o Rio de Janeiro. Que sirva de exemplo isso. Não, e a justiça aqui do nosso país meio, sei lá, é difícil de entender, porque a pena dele já está valendo desde o momento que ele fez o exame. Então, isso fica meio, sei lá, fica meio estranho de se entender. Até o Vini conversou comigo isso lá no nosso grupo do Resenha Esportes Arena. Que como vai ser isso? Se já tá valendo, então ele só vai ter 1 ano, entre aspas, de pena, porque ele jogou a temporada passada normalmente. Então, ele... Fala aí, Vini. Não, é porque, tipo assim, nesse caso, a culpa não é do atleta. Porque o atleta, ele fez o teste. A culpa é da justiça, que demorou para levar o caso. Então, tipo, se a decisão foi de 2 anos, o atleta não tem culpa da justiça ter demorado. Sim. Então, vale a partir do momento que ele fez o teste, entendeu? E que deu esse bafafá todo. Por isso que vale até abril de 2025, entendeu? Não, vale até abril de 2025. Ele pode recorrer, acredito que com certeza ele vai recorrer, mas ainda há um risco de quando ele recorrer a pena ser maior ainda, porque vai ser julgado novamente, pelo que eu entendi do caso, tá? Quando ele recorrer, vai haver outro julgamento, então vai ser 8 ou 80. Ou ele vai ganhar o caso, ou então pode dobrar a pena dele para 4 anos, e aí, assim, se isso acontecer, é praticamente fim de carreira. E até sair ele tá suspenso, né? Até sair tá suspenso. E, cara, então, a respeito da pena dele, poxa, Vinícius, a pena dele foi justa, não foi justa? Eu acho que independente da opinião da pessoa, de vocês, né, e tal, em geral, se foi justa, se não foi justa, se foi pouco tempo, se foi muito tempo, eu acho que independente, eu acho que ele deve ser punido sim. Porque, cara, ele não sendo punido abre precedente para todo jogador
quando for pego de surpresa no exame de doping, fazer graça, entendeu? Querer se esconder, querer fazer na hora que quiser. Porque, tipo, foram várias coisas que ele fez. Ele era para ter feito quando ele chegou. Ele falou que só ia fazer depois do almoço. Era para ele ter urinado na frente do cara. Ele virou as postes. Era para ele ter fechado o pote. Ele deixou o pote aberto. Então, tipo, foram vários precedentes que ele deixou de dúvida. Por mais que depois no exame de sangue tenha sido comprovado que sim, foi deu negativo, não tinha nada. Só que a gente já viu o Mike Tyson, se eu não me engano, quem mandou isso foi até o Vitor Belotti lá no nosso grupo, que o Mike Tyson já burlou várias vezes, na época que ele era lutador. Já teve outros atletas que usaram até uma genitália de brinquedo, não, né? Uma genitália falsa, com urina de outra pessoa, entendeu? Então, tipo, pode acontecer desse tipo assim, tentando burlar. Tô dizendo que o Gabigol fez isso? Não. Mas a partir do momento que ele se nega a mostrar que é algo que, por mais que seja, caraca, pra gente aqui de fora, né, que nós não somos jogadores, seja algo um pouco assustador, talvez, mas para eles é normal, porque isso aí é rotina de atleta. Atleta ele tem que se submeter a um exame de doping, ele foi sorteado, ele tinha que fazer, entendeu? Então, tipo, é normal isso acontecer. Por isso que eu achei que, tipo, teve gente que falou, poxa, as pessoas que estavam lá na hora tinham que cobrar ele na hora, de fazer na frente da pessoa e tal. Só que, pô, não tem como obrigar a nada, cara. Ainda mais um jogador, pô, do tamanho do Gabigol, o ego inflado, que a gente sabe que tem, não tem como negar. Então eu acho que, tipo, os agentes fizeram certo em não tentar se opor na hora, entrar numa discussão, numa briga, e entraram com recurso depois, né, e tal. Não, perfeito. Cara, e vou te falar, só pra terminar aqui, LF, eu não sei se o Flamengo já pensava que isso estouraria e por isso segurou o Gabriel. Acho que foi puramente questão técnica e tática do Tite mesmo. Só que é ruim pro Gabigol e pro Flamengo, porque teoricamente agora era o momento que o Flamengo mais ia precisar do Gabriel, porque muito provavelmente o Pedro vai para a Copa América, né? Então o Flamengo vai precisar de um centroavante, o Bruno Henrique não tá no seu melhor momento para cumprir essa função e o Gabriel seria o substituto imediato e agora tá afastado até abril de 25. Então, qual é o futuro do Gabriel, mas também qual é o futuro do Flamengo sem ele, né? Porque fica um pouco nebuloso essa situação aí com ele de fora. Cara, fica uma situação complicada, cara. E eu não sei o que vai ser, sabe? Eu realmente não sei o que vai ser disso, desse futuro dele. Até mesmo se ele conseguir recorrer e vencer, eu não sei como vai ficar a situação dele. A torcida do Flamengo abraçou ele nas redes sociais. Tá todo mundo, ninguém passou pano pra ele também, igual o Arthur falou, todo mundo acha que ele cometeu esse erro e que ele deu esse mole, mas todo mundo tá na torcida para que ele consiga recorrer, e tem gente também que acha que não foi justo 2 anos, eu particularmente acho 2 anos muita coisa, igual você falou, Arthur, se você parar para comparar, você até citou isso, eu até, entre aspas, rebato o que você falou, tiveram diversos jogadores que foram comprovados que tinham substâncias nos seus exames e pegaram penas muito menores mesmo. Por exemplo, Guerreiro, teve o caso do Manuel, que pegou 1 ano. Então, eu não sei se 2 anos, por conta disso, e depois foi comprovado no exame que deu negativo, se é justo essa pena esse tempo todo. Mas, assim, esse precedente que ele abriu da fraude é muito grave, cara. É muito grave. Você supostamente enganar alguém, porque aí eu até te faço uma pergunta, Arthur. Foi comprovado no exame que deu negativo. Eu mesmo vou me rebater aqui. Mas se ninguém viu ele fazendo o exame, exatamente, quem é o dele? É isso. Não tem como comprovar ele. Ele criou uma situação extremamente desnecessária para ele. Cara. Desculpe a palavra aqui, que eu vou usar, mas na minha visão, por molecagem. Uma atitude que não precisava. Ele deu a todos o benefício da dúvida. Exatamente. A partir do momento que ele fez isso, entendeu? É complicado demais. Mas tá previsto aí na lei de que ele deve ser punido. Eu acho que deve ser 2 anos, talvez seja muito e tal. Mas ele tem que ser punido porque senão vai abrir um precedente para todos os jogadores quererem fazer da forma que querem e tal. Vai virar de costas, não vai mostrar, vai fazer na hora que quer. E eu acho que não deve ser assim, entendeu? Não, é isso, cara, é isso. E ó, a gente tá aqui com o Vitor Belotti nesse exato momento. Que saiu. Ele saiu. Ele mandou uma mensagem aqui, ó. Ele falou que ia participar e falou que não tá conseguindo ouvir a gente.
Vamos ver se ele vai entrar aqui de novo, porque ele tem informações aqui, né? Ele tem Tá lá. informações, né? Ele tava na Gávea, inclusive, falou pra mim que tava lá na Gávea, cobrindo o evento do Zico, mas eu tenho quase certeza que deve estar rolando uma apuração insana sobre isso. Não, e o Zico, inclusive, que ofereceu o CT pro Gabriel treinar, né? Porque o Gabriel não vai nem poder frequentar o Ninho do Urubu nesse período, e o Zico ofereceu o CT pro Gabriel ir treinar, né? Então, enfim, a gente vê uma movimentação da rapaziada em relação a Gabriel Barbosa, né? Mas é o que o Vini falou, cara, tomara que ele seja suspenso. Tomara que ele seja suspenso, não, tomara que ele cumpra, cara? Tomara que ele cumpra com o que acontecer. Mas assim, Vitor Belotti está aqui. Vamos ver se ele consegue ouvir a gente, né? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí? Aí, Estão ouvindo. Aí, pô. Agora sim. Fala aí. E aí? E aí, irmão, beleza? E aí, Vitor? Traz pra gente aí, você que tá apurando toda essa situação. Você tava até lá na Gávea cobrindo o evento do Zico. Nada a ver com a situação do Gabigol que você me falou. Mas eu acredito que você tem informações sobre esse caso. A gente falou aqui na live sobre isso. Toda essa repercussão que tá gerando esse caso do Gabigol, como foi uma bomba essa situação na Gávea, no Ninho do Urubu e para toda a torcida do Flamengo, né? O que você tem a dizer sobre isso? Cara, primeiro que o Flamengo não esperava essa condição. O Flamengo, sim, ele não tava conversando, né, com o Gabigol sobre a renovação do contrato, mas não era nem por conta disso em si, era mais por conta do momento dele no clube. Então, posso dizer que a última conversa do staff do Gabigol, né, e o próprio Gabigol com a diretoria do Flamengo foi em outubro de 2023. Então, desde aquela época, já estava quase tudo assinado, tudo acordado verbalmente, mas nada no papel. E as partes pararam de conversar muito por conta do momento do Flamengo e do Gabigol também, que não estava jogando bem. E aí decidiram esperar 2024 para voltar a negociar, né? E aí no final de dezembro, no caso, acabou tendo esse problema, porque teve uma denúncia sobre essa tentativa de fraudar, né, o doping lá no Flamengo. E aí o Flamengo continuou esperando para ter um aval, né? Se vai ter algum problema ou não com o Gabigol. E o Flamengo não esperava. Nem o Gabigol esperava isso. Os advogados do Gabigol também não esperavam isso. O advogado do Gabigol, inclusive, foi o advogado que esteve presente com o Guerreiro, lá na época que o Guerreiro também foi suspenso por doping, né? Então ninguém esperava por isso e o Flamengo com certeza vai recorrer junto com o Gabigol. Já está trabalhando já com os advogados do Gabigol para tentar recorrer. Só que é uma situação muito delicada, né? Porque vai tentar recorrer ao TAI, um tribunal lá, só que existe um problema. Ele pode muito... Agora ele pegou 2 anos, né? Na teoria são 2 anos, mas na prática era apenas 1 ano, porque a punição conta a partir da época que ele deixou de fazer o exame, né? Que foi em abril de 2023. Então agora, na semana que vem, vai fazer 1 ano, então ele vai ter que cumprir mais 1 ano. E o problema é o seguinte: se ele tiver no novo tribunal, tiver novas provas de que ele tentou fraudar o exame, entre outras coisas, pode pegar mal de novo para o Gabigol, e aí o Tais pode aumentar a pena dele, que é a máxima de 4 anos. Então, em vez de ele ficar sem jogar até abril de 2025, ele pode ficar aí mais 3 aninhos, né? Então ele só voltaria em 2027. E é literalmente 880. Não tem como, assim, ele pegar... e tá 1 ano agora, cair para 6 meses. Não tem como. Ou ele é absolvido 100%, ele volta a jogar, ou pode aumentar para 4 anos. Então, por conta disso, o Flamengo está observando, está analisando isso, direito com o advogado do Gabigol, para tomar as melhores precauções, né? Para não dar nenhum problema. E aí, automaticamente, uma coisa que é muito bom explicar também para o torcedor do Flamengo, também para todos os torcedores, né? Que o Gabigol, no caso, o contrato dele automaticamente foi suspenso. Ele não pode jogar, ele não pode treinar no Flamengo, ele não pode fazer nada relacionado ao futebol profissional. Então, automaticamente, o contrato dele está suspenso. O contrato dele, que ia até o final desse ano, automaticamente está suspenso e, consequentemente, ele também não vai receber. O Flamengo não vai pagar o Gabigol, que o contrato dele está suspenso. Então, esse é um detalhe também, o pessoal saber, e agora? O Gabigol vai sair do Flamengo? Se ele ficar suspenso até o final do ano, ele sai do Flamengo de graça. Então, ele tem um contrato ainda com o Flamengo, foi suspenso, no caso, né? Então, o Flamengo também não se preocupa com essa questão e muito menos o Gabigol. Agora, a ideia é, literalmente,
tentar recorrer nesse sentido aí para o Gabigol ser absolvido, né? Então, só para informar a torcida do Flamengo, então, para ficar mais tranquila, enquanto ele tiver aí nessa suspensão, o contrato dele não está valendo, né? Exatamente, o contrato dele já foi suspenso. Ele já não... Ele é jogador do Flamengo, mas automaticamente não pode exercer a profissão, né, de jogador de futebol do Flamengo, então não vai receber e também, né, não pode nem treinar no Ninho do Urubu. Ele não pode participar de nada sobre isso. Então acho que E outra coisa também, o pessoal aí, Vinícius, LF, tudo que estão aí, é que esse tribunal, né, o TAS, ele demora alguns meses para ter um novo tribunal e tal, etc. Por conta disso, o Flamengo está tentando meio que uma liminar, podemos dizer, por um efeito suspensivo para o Gabigol continuar jogando até ter uma nova audiência. Entendi. Isso acaba sendo um pouco mais rápido do que o tribunal lá, que demora alguns meses. Mas, como eu falei, como é um assunto muito delicado e pegou muita gente de surpresa, principalmente o Gabigol, eles estão tratando isso com muita cautela, tentando pensar várias vezes na atitude, né? Se vale mesmo a pena fazer certas coisas para não dar problema futuramente. Porque eu falei, se tiver novas provas lá no futuro que acabe prejudicando o Gabigol pode ficar 4 anos sem jogar. No caso, mais 3 anos, né? Porque um ano já não conta mais. Então, todo mundo do Flamengo e principalmente ao redor, né, do Gabigol estão tendo muito cuidado quanto a isso. E aqui, Vitor, ouvindo, desculpa. É só que teve uma pergunta interessante aqui no chat, que acho que o Vitor pode falar, que é a pergunta do Marco Túlio, que ele bota aqui. Só uma dúvida, gente. Qual a diferença do caso do Gabriel para o do Pogba? Pogba pegou 4 anos de suspensão. Pode me dar uma ajuda aí, que eu não lembro muito bem do caso do Pogba. Se eu não me engano, o Pogba ele foi constatado que ele usou a substância. Sim. E aí ele sofreu a pena máxima por isso. No caso do Gabigol, ele abriu a precedência da dúvida porque ele não foi... Ele fez, deu negativo, mas ele não fez com os termos, com os métodos que deveria ter seguido, entendeu? Os métodos padrões. Perfeito. Pogba, se eu não me engano, detectaram a presença de testosterona. Isso. Foi testosterona. Ele foi positivo. E foi num jogo que ele nem atuou, que ele tava no banco, se eu não me engano. Então, porque é sortido, né? Isso aí. Caso. Eu nem sabia que rolava no CT, cara, esse exame. E só uma dúvida rapidinho. Você disse que o contrato dele tá suspenso. Aí, hoje é dia 25 de março, já conta a suspensão a partir de agora. Então, botando na ponta do lápis, ele tinha mais 9 meses de contrato. Caso passe um tempinho, sei lá, um mesinho, e aí, o Gabigol seja absolvido e ele volte a jogar. Volta a partir do mês que ele voltar a jogar os 9 meses, correto? É isso? Exatamente. Nesse caso aí, se ele ficar 5 meses sem jogar, quando voltar, vai contar a partir dali. 9 meses da partir dali que vai contar o contrato dele. Porque literalmente tá suspenso, só não tá valendo. É como se tivesse dado uma pausa, podemos dizer, no contrato, ele também não recebe salário nenhum, e aí voltou a jogar, ele vai voltar a receber salário, luva, etc. E no caso aí do que o LF tava falando, não semanalmente, mas a cada 2 semanas, mais ou menos, acaba tendo esse exame no Ninho do Urubu. Todos os times acabam passando por isso, para ficar mais rígido, né? Acaba sendo algo mais rígido do que só em jogo, né? Que no jogo, às vezes, acaba sendo um jogador ou outro. No Ninho do Urubu, no centro de treinamento, todos têm que fazer. Então, todos são obrigados a fazer. Então, lá na época, todos os jogadores do Flamengo fizeram. E o Gabigol não quis fazer. Teve essa treta toda, entendeu? Então, no centro de treinamento, todo mundo é obrigado. Nos jogos, depois dos jogos, no caso, alguns ou outros são sorteados. E aí, por isso, acabam indo, né, no centro de treinamento. E rapidinho também, sobre a questão do Pogba, eu não tenho total autoridade para dizer qual é a diferença do Gabigol e do Pogba. Então, muita gente está falando aí que achou muito pesada a pena do Gabigol por ser 2 anos de tentativa de fraude. Então, assim, na minha opinião, eu achei uma pena muito alta. 2 anos, eu acho que é muita coisa para um jogador. Eu acho que daria ali nem 6 meses. Eu acho que muitos jogadores, já vi casos de outros jogadores que apenas pagaram uma certa quantia e depois ficaram livres. Então eu acho muita coisa, 2 anos.
E agora vamos ver, né? O que vai acontecer. O Flamengo vai recorrer, vai ajudar o Gabigol. O Gabigol também ficou muito baqueado depois disso tudo. Vamos ver qual vai ser os próximos passos do Flamengo. Mas tudo indica e já é comprovado que o Flamengo sim vai recorrer sobre essa decisão aí. Valeu. Perfeito. É isso então, Vitor. Pô, brigadão aí pela sua participação aqui no Sports Arena, representou e trouxe a informação aqui pra galera, cara. Muito obrigado aí pelo seu trabalho e tamo junto, irmão. Tamo junto aí, galera. Se precisar de qualquer coisa aí, pode chamar, esteja dirigindo, em qualquer lugar aí, tamo junto aí à disposição. Um abraço aí. Valeu, irmão. Abraço.